Olá pessoal, sou o professor Luiz Maggi, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos resolver um exercício de cálculo, que envolve o assunto de sequências e séries. Vamos começar hoje pelos exemplos mais simples, que são as sequências. O exercício ele fala o seguinte: escreva os 5 primeiros termos da sequência cujo enésimo termo é. Então você tem ali uma primeira formulazinha para o enésimo termo, que é a n igual a menos meio elevado a n. Uma segunda formulazinha para o outro enésimo termo, que é a n igual a 3 elevado a n sobre n fatorial. E uma última ali, uma terceira formulazinha, que é o a n, que é menos 1 elevado a n dividido por n ao quadrado. Bem, primeiro vamos explicar o que é uma sequência, o que é uma sequência e o que é o enésimo termo. Uma forma bem simples de você entender uma sequência é uma associação entre uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Às vezes com o zero, se o seu primeiro termo for o A0, ou às vezes com 1, o primeiro termo for o A1. Se nós montarmos uma sequência aqui com o primeiro termo o n igual a 1, nós vamos ter a seguinte associação. Para cada valor de n, você vai ter associado a ele 1 a n. Então nessa relaçãozinha, como se fosse uma função em que o domínio é o conjunto dos números naturais, nós começarmos com n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, já que nós vamos escrever os 5 primeiros termos, a cada n nós vamos ter associado a ele um an. Um A1, A2, A3, A4 e A5. De forma que uma sequência poderia ser escrita dessa forma: A1, A2, A3, A4, A5 e lógico, isso infinitamente, Você vai ter infinitos termos na sequência infinita. O que nós temos? Nós temos aqui um termo que é chamado de termo geral dessa sequência, que é representado pelo enésimo termo, que é o termo de ordem AN. E aí você continua com sua sequência. Esse termo aqui geralmente representa uma fórmula, uma fórmula que vai representar como que os termos são formados um a um. No nosso caso aqui, por exemplo, da nossa primeira sequência, se nós fizermos n igual a 1, nós vamos ter um primeiro termo que vai ser menos meio elevado à primeira potência. Perceba que o n igual a 1 corresponde ao primeiro termo dessa sequência. Segundo termo dessa sequência, menos meio elevado ao quadrado. Perceba que o n igual a 2, fazendo n igual a 2, então tem aqui A2, corresponde ao segundo termo dessa sequência. Terceiro termo dessa sequência, menos meio elevado à terceira potência. Quarto termo dessa sequência, menos meio elevado à quarta potência. Quinto termo dessa sequência, menos meio elevado à quinta potência. E isso continua infinitamente. Perceba que para cada valor de n, você vai criando, para n igual a 1, primeiro termo da sequência, para n igual a 2, segundo termo da sequência, e você pega o valor de n e substitui na formulazinha, n igual a 1. n igual a 1, então você tem o primeiro termo. n igual a 2, o A2, segundo termo, n igual a 3, o A3, que é o terceiro termo, e assim por diante. O que são aqui? São potências de meio, Meio elevado à primeira potência é meio. Como é negativo, quando o expoente é ímpar, número negativo elevado a expoente ímpar é negativo. Número negativo elevado a expoente par é positivo. Então nós temos uma sequência formada desta maneira. Ela é igual a
menos meio, né, que é o menos meio elevado à primeira potência, 1/4, que é o menos meio elevado ao quadrado, menos 1/8, que é o menos meio à terceira, 1/16, que é o menos meio à quarta, e menos 1/32, que é o menos meio elevado à quinta potência. Perceba que nós temos ali uma sequência, né, que tem termos negativo, positivo, negativo, positivo. É uma sequência que tem termos com sinais trocados, né? Então, menos, mais, menos, mais. Então, uma sequência de sinais alternados entre positivo e negativo. Bem, a mesma coisa pode ser feita no segundo caso. Então, nesse segundo caso aqui, os nossos 5 primeiros termos seriam, né? Colocando aqui, olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo, e infinitamente. Perceba que nós já temos uma certa prática, né? Eu sei que o primeiro termo eu vou fazer n igual a 1. O segundo termo, fazer n igual a 2, e assim por diante. Então aqui é 3 elevado a 3 elevado à primeira potência sobre 1 fatorial. Aí o segundo termo eu faço n igual a 2. N igual a 2 eu substituo n aqui, né? A2, 3 elevado à segunda potência, 3 ao quadrado, sobre 2 fatorial. A3, 3 elevado à terceira potência, sobre 3 fatorial. A4, 3 elevado à quarta potência, sobre 4 fatorial. E A5, né? A5, a índice 5, né? Quinto termo nessa sequência aqui, o quinto termo, termo de posição número 5, faço n igual a 5. A5, 3 elevado à quinta potência, sobre 5 fatorial. Se nós colocarmos em ordem aqui, ó, 3 elevado à primeira potência é 3, 1 fatorial é 1, 3 sobre 1 é 3. 3 ao quadrado é 9, 2 fatorial, 2 vezes 1 é 2, então 9 sobre 2. Três ao cubo, não, 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 sobre 3 fatorial, então 27 dividido por 3 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. Próximo, 27 vezes 3, 81. 81 dividido por 4 fatorial, né? Que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Então, 6 vezes 4, 24. E o quinto termo dessa sequência, né? Depois ela prossegue infinitamente, que é o 3 elevado à quinta potência, que é 81 vezes 3, né? Que é o nosso 243 dividido por 5 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4, que é 24, vezes 5, que é 120. Detalhezinho dessa sequência em relação a essa sequência. Essa sequência aqui tem sinais alternados, né? Um termo é positivo, próximo é negativo, então menos, mais, menos, mais. Então uma sequência e tem sinais alternados. Esta não, esta é uma sequência em que todos os termos dessa sequência são positivos. Não há forma, né? Não existe aqui no seu termo geral, né? Na formulazinha do enésimo termo, não existe nenhum cálculo matemático que torne esses termos negativos. Bem, esse daqui, terceiro, é a mesma coisa, nós vamos ter aqui 5, né? 5 termos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? E continua infinitamente. E para cada um deles, né? Para o nosso primeiro termo desta sequência, n igual a 1, vou achar o 1. Se n for igual a 1, eu vou ter menos 1 elevado à primeira potência. Perceba que é um processo meio mecânico, né? Menos 1 elevado à primeira potência, menos 1 elevado à segunda potência, menos 1 elevado à terceira potência,
menos 1 elevado à quarta potência, menos 1 elevado à quinta potência, assim por diante. Dividido por n ao quadrado. Lembra que o n, para cada posição, né? Posição número 1, primeira posição, n igual a 1. Posição número 2, segunda posição, n igual a 2, e assim por diante. Também no processo mecânico, ó, n ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, e assim por diante. Formando aí os nossos termos dessa sequência, né? Então nós vamos ter aqui um primeiro termo, né? Quem que é esse primeiro termo? Menos 1 elevado à primeira potência é menos 1. 1 ao quadrado é 1, então menos 1 dividido por 1, menos 1. Próximo termo, menos 1 ao quadrado. Lembra que todo número negativo ao quadrado é positivo, né? Então menos 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4, então 1 quarto. 1 quarto. Próximo, menos 1 à terceira é menos 1, 3 ao quadrado é 9, então menos 1 dividido por 9, menos 1 nono. Próximo, menos 1 à quarta, mais, né, positivo, 1 dividido por 4 ao quadrado que é 16, então 1 sobre 16, 1 sobre 16, e o nosso quinto termo, que nós sabemos que é negativo, né? Sequência, né? Novamente uma sequência de sinais alternados, menos, mais, né? Você pode ter sinais alternados dessa forma, ou mais, menos, né? Então aqui menos 1 elevado à quinta potência é menos 1, 5 ao quadrado é 25, então menos 1 sobre 25. E assim por diante infinitamente. Então nós temos aí 3 exemplos de sequências, né? Sequências de sinais alternados, né? Menos, mais, ou, dependendo da sequência, mais, menos, de sinais positivos, né? Mais. Podemos ter também de sinais negativos, menos, depende da formulazinha do enésimo termo, né? E que são infinitas. Nós temos sequências infinitas aí de termos, certo? Espero que tenha entendido a explicação, tenha gostado. Gostou, deixe um like e ajude o canal a crescer. Muito obrigado.